Fala família Palmeiras 90 a mais, classificados. O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores, num jogo difícil e truncado. Nós já vamos falar disso porque eu também vou te informar sobre novidades do mercado da bola, tudo que está acontecendo, tá? Tem novidade por Arthur e tem novidade por cria da academia. Então vem comigo que a gente já vai começar sem frescura com essa energia elevada falando de mercado da bola. Bom, o Palmeiras acertou hoje o empréstimo, a negociação do jogador Fernandinho do Sub-21, cria da academia, para o Monterrey Sub-21. O jogador vai ganhar 1 ano de contrato por lá para tentar desenvolver o seu futebol e o Palmeiras não colocou opção de compra, tá? Porque pretende contar com o jogador. Outro jogador que tá negociado em empréstimo, lá na MLS é o Luigi e ele tá se saindo muito bem, graças a Deus. O New York City espera contar com o jogador, inclusive pelas primeiras partidas que ele realizou, com a compra, Então o jogador seria transferido na casa de 35 milhões de reais, uma grana que entraria no ano que vem para o Palmeiras, isso é muito bom. E além de tudo isso, a gente tem informação aqui pelo Luiz Pacheco que jogou hoje, Luiz Pacheco interessa a Shakhtar e PSG, mas ao que tudo indica, as propostas não vão avançar e o Palmeiras vai segurar o jogador, tá? Porque a expectativa é que ele ganhe minutos no ano que vem e aí sim seja vendido por um valor que faça sentido. Os clubes estão querendo ofertar algo em torno de 50 milhões de reais, para o Palmeiras não faz sentido. O Luiz Pacheco é tido como uma das principais joias da base alviverde e deve ganhar minutos, jogou inclusive hoje uma partida ali, já nós vamos falar desse jogo. Bom, além disso, informação importante por Eduardo Conceição, atenção, tá? Paris Saint-Germain novamente se aproximou e fez um contato buscando informações de valores, tá? O clube francês acredita que o Eduardo Conceição é a próxima joia brasileira e já se aproximou, perguntou de valores novamente e parece que vai pingar na mão do Palmeiras uma proposta próximo do que o Palmeiras quer. O Palmeiras quer 350 milhões de reais. Endrick revelado e vendido para o Real Madrid. Gabriel Jesus, primeiro, revelado e vendido para o Manchester City. Estevão, revelado e vendido para o Chelsea. A quarta grande joia da academia pode vestir as cores do Paris Saint-Germain e pode fechar uma negociação que seria histórica para o Palmeiras, tá? Muita grana. E aí o jogador, obviamente, que ocuparia essa função na transferência, possivelmente com os 18 anos aí, indo para a França. Faz sentido para o Palmeiras, ainda não tem nada de concreto, mas parece que o clube francês realmente vai colocar dinheiro na mesa. E atenção, para quem falava que o Palmeiras não ia contratar ninguém, nessa janela, e eu era um desses, tem informação muito importante pelo Arthur e eu tô feliz, tá? Eu fui um dos primeiros profissionais aqui no YouTube, a falar do Arthur. Durante o começo do ano, eu até pedi a contratação do Arthur algumas vezes aqui. Infelizmente o Palmeiras não avançou. Depois veio o Danilo, e o Danilo pra mim é mais jogador que o Arthur hoje, Mas rapaziada, atenção, tá? Arthur, Danilo. A loucura. Arthur e Juventus têm um caminho muito bem direcionado para rescisão, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Detalhes, tá? Realmente só assinatura de contrato, isso vai acontecer. Uma rescisão onde o Arthur não vai receber a multa e etc. E a Juventus também não seria obrigada a pagar nada, bom pro jogador, bom pro clube, porque o Arthur vai jogar no futebol brasileiro nessa temporada. E atenção, tá? As conversas entre Palmeiras e a staff do Arthur estão acontecendo há 7 dias. Informação da TV Espírito de Porco, informação oficial. Atenção, presta atenção. Com o atleta livre agora, o Palmeiras avançará para contratar Arthur. Resposta da staff do Arthur já está definida também, tá? Rufem os tambores, eles aceitam. Esse é o grande ponto. O negócio está alinhado, tá? O Palmeiras perdeu o Danilo, beleza? Essa oportunidade com o Arthur é visto por toda a diretoria do Palmeiras e está definida, como uma oportunidade de mercado. Palmeiras foi para cima do Almada, não rolou. Palmeiras foi para cima do nosso querido Enciso, não rolou.
Danilo não rolou. O Palmeiras não medirá esforços para fechar com o Arthur. Essa é a informação do Espírito de Porco, com complemento de todas as outras redes que falam a respeito do Palmeiras. E você sabe que aqui no Palmeiras 90 a mais só entra a verdade. Nós não ficamos contando historinha para vocês, sempre informações fidedignas trazidas das principais fontes da imprensa. Aqui nós prestamos um serviço de curadoria para vocês. E é muito legal poder falar dessa situação, porque salário e luvas do Arthur são 100% negociáveis. O Palmeiras tem condição de pagar, desde que não precise investir na contratação do jogador. Oportunidade de mercado pingando na frente do Palmeiras, como a diretoria gosta. Bom jogador, experiente, pronto para jogar e, é claro, com um valor acessível. Quero sua opinião nos comentários. Faz sentido pro Palmeiras fechar essa contratação de vez e selar aí, né? Fechar de vez o elenco, pelo menos no meio-campo. Eu acho que o Palmeiras ainda vai atrás de um atacante, pode até ser o Carlos Vinícius, tá? Que é a outra informação do vídeo. O Carlos Vinícius pode acabar até interessando a diretoria do Palmeiras, entretanto, a negociação aí sim é vista como uma dificuldade um pouquinho mais elevada. Embora seja um jogador que interessa ao Palmeiras, o Carlos Vinícius tem um contrato com salário elevado. O Palmeiras teria que pagar pelo jogador e ainda o salário que não é pequeno, tá? Cabe no Palmeiras, na minha opinião? Sim, tá? Vai brigar por posição, não chega como titular, mas é um baita jogador. Tem números fantásticos no Grêmio. Já pensou, vem o Carlos Vinícius e o Arthur? Aí dá pra fechar o elenco, né? Uma vez que o Vitor Roque não tá jogando tão bem, de repente o Carlos Vinícius pode ocupar essa função até ele se recuperar. Família maravilhosa, que partida difícil contra o Cerro Porteño, né? Eu tava pensando aqui, velho, um jogo muito complicado, né? Um jogo muito tenso, muito truncado. Os caras entraram com uma linha de 5, eu já vou pro SofaScore pra gente analisar o jogo, né? Mas entraram com uma linha de 5 extremamente fechados, jogaram no contra-ataque. Eu falei, o time dos caras tecnicamente não era tão qualitativo assim, né? Não era tão técnico, mas respeito máximo aos nossos adversários sempre. É isso que faz um time ser campeão de verdade. E aí, qual que é o grande ponto, né? Eu sei que essa informação não vai chegar até o senhor vice-presidente do Cerro Porteño, mas um forte abraço, mi hermano. Fuerte abraço para você e para toda a família Cerro Porteño, né? Abraço forte. Você falou que o Palmeiras era freguês, que nós éramos filhos do Cerro Porteño. Forte abraço, meu parceiro. Nos vemos no ano que vem, porque a gente vai seguir nas quartas de final e vocês estão fora. O Cerro Porteño foi um time guerreiro, tá? Nós não podemos negar. Os caras jogaram com alma, como se joga uma Libertadores. Vamos pra mesa tática, vai? Vamos analisar aqui. Então aqui estamos no nosso SofaScore aqui e na mesa tática do próprio SofaScore. O Cerro entra, então, com essa linha de 5 homens aqui defensivamente, né? Muito recuado, jogando em casa. Uma linha de 3 meio-campistas e ali uma bola no Pablo Verrete era o que eles queriam para tentar o golzinho, assim como foi aqui em São Paulo, né? Já o Palmeiras entra num 3-4-1-2, diferente, tá? Do que a gente imaginava. A linha de 3 homens acertamos o Alan na ponta, acertamos Evangelista, acertamos Piquerez. Aqui uma diferença, eu achei que o Maurício ia ocupar esse espaço no campo. Só que foi o John Arias que jogou de 10 ali, né? Com o Vitor Roque e o Flaco Lopes mais à frente. Bom, o árbitro Facundo Raul Telho foi bem, tá? Eu acho que ele só errou no pênalti ali, que o Palmeiras, pra mim foi pênalti, aquela bola que bateu na mão do zagueiro do nosso querido Cerro Porteño, né? E pra mim o árbitro foi bem, nenhum lance ali muito polêmico. Time paraguaio bate muito, né? Foi um jogo muito truncado, muito difícil. E aí, é claro, né? O treinador Ariel Holan fez um bom trabalho, mas não conseguiu segurar. Quando a gente analisa aqui, só para vocês terem uma noção, as estatísticas dos jogadores, né, pautados pela nota, o melhor jogador da partida foi o Gustavo Gomes, tá? Com 61% de acerto nos passes, né? E ganhando 6 dos 8 duelos que disputou, sendo que dos 6 que ele ganhou, 1 foi pelo chão e 5 no alto. Inclusive o gol é um desses duelos. Nota 8.1, Hero of the Match. Gustavo Gomes sintetiza o que é ser um capitão do Palmeiras. Coragem, lealdade, entrega e muito profissionalismo. Características que transformam o Gustavo Gomes ainda mais num líder fantástico.
bom na tratativa dentro de campo, bom como exemplo para as próximas gerações e fantástico como atleta de futebol profissional. Gustavo Gomes, o nosso respeito e obrigado. Obrigado por num jogo tão difícil, onde o Palmeiras não jogou tão bem, né? Você se entregar como se entregou. Parabéns, tamo nas quartas de final, muito por sua conta. O Barbosa também teve um bom acerto de passes, né? 83%. E ganhou 10 dos 14 duelos. Barbosa também fez uma partida gigante do ponto de vista defensivo, né? Sendo 3 duelos no chão e 7 no alto, 7.7 a nota do nosso guerreiro. E para finalizar o top 3 jogadores da partida, né? Temos o Flaco Lopes, né? Flaco Lopes com 67% de acerto nos passes, ganhou 12 dos 20 duelos, sendo 9 no chão e 3 no alto, nota 7.3 para o nosso jogador. Analisando as estatísticas da partida, o que a gente percebe? O Palmeiras finalizou 13 bolas a gol, 13, tá? Contra 10 do Cerro Porteño jogando fora de casa, acertou 297 passes, fez o gol e deixou os caras jogar, os caras não tiveram a capacidade de furar o bloqueio palmeirense, né? E aí quando a gente analisa as finalizações a gol, 3-3, Carlos Miguel fez uma defesa e a gente precisa falar dele, né? Muito importante. O Carlos Miguel, que tá sendo, vamos ser sinceros, né? Ele é uma dúvida ali no gol, uma incógnita, né? Ele tava meio com a moral baixa, tal, acabou vacilando em algumas bolas aí nos últimos jogos. Ele fechou o gol hoje, né? Inclusive fez uma defesa muito importante nos acréscimos. Se não é o Carlos Miguel, o Palmeiras teria sofrido um empate nessa partida, né? Bom, família, vamos pro nosso mural de comentários, porque eu quero ver o que vocês estão falando. Começando pelo comentário do @André Silva, que diz o seguinte, ó: eu não vou botar a conta do Carlos Miguel, ele tá se referindo à falha ali, né? Para cada falha dele tem vários acertos, e você tem razão, o jogo de hoje provou isso, Andrezão. Continua acreditando nele, e que bom que você acredita, meu irmão. Você entende muito de bola também, já percebi, tá? Eu vi o jogo, o time tava mais ofensivo, mas sem eficácia. Outras coisas que estão me preocupando é ver o Barbosa bater tanto. Hoje o Barbosa jogou demais, tá? Mas realmente é um ponto de atenção. Os cruzamentos dentro da área tem que ficar como última alternativa e o time tem que tabelar no último terço e furar a defesa por baixo. Concordo? Tá na hora do Abel ousar. Concordo plenamente. Temos falado muito disso aqui, né? Se ele não sair da caixa, de vez o fantasma de 2025 vai rondar. Jamais deixarei de acreditar, acredito e torço, mas faço questão de manter os pés no chão. Um grande abraço pra você, André, tamo junto. Pra você e pra sua patroa que tá sempre assistindo com a gente aqui, né? O canal. Um abraço forte no seu coração, meu irmão. @Renato Santos, que é membro do canal também. Um abraço, Renatão. Na boa, Henrique, espero que o Palmeiras não tenha essa incoerência de querer trazer esse Carlos Vinícius pro ataque. O Carlos Vinícius, nada contra ele, mas uma coisa é jogar no Grêmio, outra coisa é jogar no Palmeiras. São duas coisas totalmente diferentes. Sabemos da grandeza do Grêmio, mas Grêmio não é lá essas coisas. Um abraço pra você, Renatão. Eu acho que o Carlos Vinícius pode encaixar no Palmeiras, tá? Desde que ele não seja o titular absoluto, ele é um jogador bom no jogo aéreo, bom finalizador, tem bom passe e é um jogador que se impõe fisicamente. Num jogo desse de Libertadores, por exemplo, onde o jogo é muito pegado, haveria totais condições do Carlos Vinícius jogar essa partida, tá? Ele conseguiria, inclusive, encontrar mais opção do que o Vitor Roque. Sim, Carlos Vinícius e Flaco Lopes, dois centroavantes, porque o Flaco é mais técnico, ele sai da área, ele arma o jogo se precisar, né? E o Carlos Vinícius é o 9 matador, eu acho que o Palmeiras pode sim fazer um movimento por ele, seria bacana, tá bom? Um abraço pra você. @Rian Felipe, vocês são testemunhas do que vou falar aqui. Eu juro, ó, comentário já faz uns dias, hein? Se o Palmeiras for eliminado pelo Cerro, enquanto o Abel Ferreira estiver no Palmeiras, eu não assisto mais nenhum jogo desse time. Tá dando raiva ver esse time jogar, tá parecendo Clash Royale. E se eu parei com um, eu paro com outro. Rian, eu tenho uma boa notícia pra você, meu irmão. Você vai continuar assistindo o Palmeiras porque nós estamos classificados, meu irmão. Abraço forte pra você, obrigado pelo carinho, tá? Olha quem apareceu por aqui. Apenas um rapaz comum também tá com a gente aqui, ó. Membro do canal há muito tempo. Um abraço pra você, meu parceiro. Concordo em tudo com a análise do Giai. Defensivamente um leão, ofensivamente só falta a música do Chaves tocar quando ele pega na bola. É mais ou menos isso, né? Que o Palmeiras acerte a negociação dele, nada contra o ser humano, eu tô falando de performance, né? Vamos dar uma oportunidade pro Gilberto que tá no Atlético Paranaense, faz sentido, Saboia também, e vamos de repente fechar o PH do Vasco, faz sentido, né? E o Palmeiras libera o jogador aí, 90 milhões de reais é muita grana, né? E aí, a gente tem aqui o comentário do Maírton, né?
Henrique, nós temos que vencer amanhã, vencemos. Temos que ir com o sistema 4-2-4 para ter um número superior no ataque, né? Só uma dica para você, poderia falar um pouco mais da autodescrição para pessoa cega. Como entender o tipo de ver a roupa que você tá vestindo, estilo do cabelo, que tal, cenário, tal. Cara, eu achei muito legal, Maírton, que você falou, essa questão da inclusão, né? Eu tenho estudado muito sobre inclusão recentemente, inclusive por uma questão pessoal, né? E você tem, cara, tem tudo a ver o que você tá falando. Eu posso tentar, inclusive, fazer de alguma forma isso, tá? Eu vou ver como que a inteligência artificial pode me ajudar, mas é muito legal o que você tá trazendo, né? Palmeirense é palmeirense e todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Um abraço pra você e obrigado, tá? Noete Burtinoda, membro do canal, também tá com a gente há um tempão. Boa noite. Arias tem que jogar pela direita e o Alan pela esquerda e Maurício de titular. Concordo com você. Próxima partida do Brasileirão, pra mim o Abel tinha que fazer essa mudança. Tá na hora, inclusive, né? E pra fechar, o comentário do Rafa Siciliano. Amigo, gosto muito dos teus vídeos, sinto paz e uma energia incrível. Porém, quando falamos de desempenho, damos razão para os antes. Abel é sim o maior treinador da história no que se diz respeito à quantidade de títulos, mas performance não. Me enumere 15 jogos excelentes nesses quase 6 anos de Palmeiras. Jogos em que fomos soberanos, com linha alta, pressionando e literalmente sendo o dono do jogo. Abraço e boa semana. Rafael, obrigado pelo seu elogio, um abraço forte pra você, meu irmão. Cara, não vou tirar da cartola aqui 15 jogos agora, né? Mas tem. Puxa na memória aí que você vai encontrar. Própria partida contra a LDU, a Noite Mágica no Allianz, tem tantos jogos, né? O 3-1 no Flamengo, que o Palmeiras amassou esse ano. Tem um monte, tá? A gente pode falar um monte de jogos. Eu concordo com você, tá? O Abel não está fazendo um bom trabalho desde o ano passado, na minha opinião. Mas ele é o treinador mais vitorioso da história do clube. Nós estamos fechados com ele até dezembro, não tem escolha, é o que a diretoria quer, não somos nós que definimos, né? Então vamos apoiar, né? Vamos apoiar porque o Palmeiras pode chegar longe esse ano. Então família, com essa energia positiva, eu quero agradecer a todo o carinho de sempre, tá? Agradecer por vocês estarem conosco aqui dia após dia, curtindo o nosso conteúdo, tem sido uma jornada maravilhosa, tá? Um abraço forte para cada um de vocês, avante palestra, tamo nas quartas e vamos enfrentar o vencedor de LDU e Mirassol. Vamos ver quem o Palmeiras vai pegar. Mais uma vez um forte abraço, fui, avante palestra!